você realmente nos ama. Você foi capaz de entregar a sua vida pela nossa, Senhor. E como é bom saber que hoje você está vivo. Porque o seu amor, ele é fundamentado em verdade. Porque o seu amor é real. Porque quem você é, Senhor, não é um conto de fadas. Não é parte da história que nós aprendemos na escola do mundo. Você é real, Senhor. E nós provamos disso. E nós somos gratos a você, Pai. Existe gratidão no seu coração ao Senhor. Então canta mais uma vez a letra dessa canção. Eu quero ouvir só a igreja. Porque Ele vive, porque Ele vive. Jesus, que nós depositamos a nossa fé, que nós depositamos a nossa esperança, a nossa expectativa. É nesse Jesus que a nossa certeza é fortalecida, a certeza de que nós somos amados, de que nós fomos justificados, de que nós fomos escolhidos desde a criação do mundo. Senhor, nós amamos viver na Tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por ser esse presente que o Senhor nos deu para nos provar que Ele veio e que Ele vai voltar. Obrigada por estar aqui o tempo todo. Obrigada por nos ensinar, por ser o nosso mestre. Nós honramos a Sua presença. Nós honramos o Seu amor, Senhor. Nós honramos o seu amor, Pai. Sabe, a gente já vai começar. Mas antes, se dá a oportunidade de sentir o que tem nesse lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você sabe que com seus olhos naturais você não consegue contemplar plenamente quem Deus é. Porque os seus olhos, eles vão sempre buscar uma segurança natural e uma firmeza humana. Mas o Senhor é Espírito e você também é. Então sente Ele aí dentro do seu coração. Traz à sua memória agora os livramentos que você já teve. Traz à sua memória agora os favores, as bênçãos que chegaram do nada. Traz à sua memória o quanto você aprendeu com tudo que já aconteceu na sua vida. Desde coisas boas a coisas ruins. Olha o quanto você cresceu. Olha onde você chegou. Olha onde Deus colocou você. Ele quer fortalecer as suas raízes onde você está, para que você possa dar frutos. Uma árvore não dá frutos porque alguém disse que ela tem que dar. Uma árvore não dá frutos porque alguém jogou uma pedra nela e disse: agora você vai dar frutos. Não! A árvore dá fruto porque ela foi criada para dar fruto. E você foi criado pelo próprio Senhor da criação. A sua vida é
um constante processo de criação. Coisas novas fluem de dentro de você. Ideias vêm de dentro de você. Palavras certas saem de dentro de você. Obrigada, Senhor, pela sua presença, Pai. Nós não nos confiamos nas coisas dessa terra. Nós confiamos no seu amor, que é verdadeiro. E é isso que nos traz a certeza de que tudo aqui vai cooperar e de que tudo vai correr bem. Porque você está cuidando, Senhor, dos mínimos detalhes. Dos mínimos detalhes. Aleluia. Nós te consagramos o nosso culto nessa noite, Pai. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. Que o nosso coração seja encontrado como terra fértil para que ela seja semeada. E a honra que nós damos para o Teu Espírito possa ser equivalente àquilo que nós vamos aprender. Aquilo que está disponível para nós. Nós honramos a Sua presença, Espírito Santo. E nós recebemos dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Aleluia. Sentadinho mesmo, você pode fazer essa confissão que a gente sempre faz. Diz assim: Espírito Santo, eu honro a sua presença. E na mesma proporção que eu honro ela, eu recebo dela. Você tem consciência disso? Eu tenho consciência plena disso. E todas as vezes que eu me sento para estudar, que eu sento para ler um versículo, para ler a palavra, para ouvir uma ministração, ouvir uma canção, eu sempre penso nessa declaração. Eu honro a sua presença, Espírito Santo. Você inspirou a letra dessa canção. O Senhor inspirou o que está escrito na palavra. Você inspirou essa ministração. E na mesma proporção que eu estou honrando a sua presença, eu vou receber dela. Essa consciência, ela transforma a nossa vida, transforma a nossa mentalidade. A gente, como ser humano, está ligado a esse mundo natural. Os nossos olhos estão presos às coisas que nós podemos ver. É por isso que muitas vezes, quando nós oramos, a gente pede mais do que agradece. Porque a gente quer ver, a gente quer sentir. A gente quer ter provas. Mas a maior prova que Deus poderia dar para a sua vida, Ele entregou na cruz do Calvário. E essa prova era tão íntegra, mas tão íntegra que nem a morte conseguiu conter. E Jesus ressuscitou. E Ele vai voltar. Como a canção do teclado também vai voltar. Amém? Obrigada, aleluia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre justiça de Deus. Amém? Essa é uma das matérias do Rema, que na minha opinião é uma das mais legais e mais interessantes. Porque quando a gente entende o que é a justiça de Deus, a nossa concepção de justiça humana também muda. E antes de mais nada, eu quero te apresentar um pouco dessa escola. O Rema é uma escola que tem uma duração de 2 anos. Você estuda nela e você aprende a praticar a palavra. É um curso de teologia livre. Ou seja, nele você aprende um conteúdo que você coloca em prática e funciona. Amém? Não é tecnicamente um certificado que vai te dizer que você é graduado do Rema, se é que você me entende. É uma certificação de vida. Amém? Então você recebe sim um certificado, é uma bênção. O Rema é conhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. E eu não falo apenas pelo Paraguai. O Rema Brasil já abriu diversas unidades dessa escola em outros países. E o Rema, dos Estados Unidos também tem diversas unidades espalhadas aí pelos 5 continentes do mundo. Então é uma escola que tem um reconhecimento e que ela é inspirada por Deus. Então tudo que você vai aprender no Rema está vinculado com a palavra. É uma escola interdenominacional que você pode aprender mesmo sobre essa palavra de forma concreta. Amém? E real, porque realmente ela acontece. Amém? Eu queria só convidar, antes da gente começar, uma pessoa aqui para falar um pouquinho do Rema, para você ver que as coisas que eu te falei aqui, elas não são apenas regras e não são apenas metodologias. Amém? Você está aqui.
Amém. Conto com a sua participação. Amém? Natan, você pode vir aqui rapidinho falar do rema? Aquele momento, eu já sabia. Foi pego de surpresa pelo Espírito Santo de Deus. Conta um pouquinho para a igreja o que é o rema, o que foi o rema na sua vida nesse um ano aí que você cursou. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Bom, quando eu cheguei aqui em Ponta Porã, a plaquinha ali já me chamou a atenção bastante da palavra rema. Cheguei aqui dia 13 de maio de 2019 e aí eu ouvi falar muito do rema, né? Conheci, que está ligado há tempos atrás, à escola de ministro, alguma coisa parecida. E o rema foi um divisor de águas na minha vida, né? Tem sido um divisor, fiz o primeiro ano, comecei em agosto, né, pastor? O pastor falou, você precisa fazer o rema. E eu falei, pastor, eu quero fazer, mas a condição financeira ainda não está legal, porque 2019 não tinha sido um ano legal para mim, mas 2020 foi bom, e tem sido bom 2021 também. E o rema, eu fiz online, né, porque eu tive que correr contra o tempo para poder se formar também junto com a turma, né. E algo que me chamou muita atenção foi a matéria Cristo, aquele que cura. Em algumas denominações fala que Deus permite a doença sobre nós, e a vontade de Deus é que nós somos curados já. Sobre também prosperidade, outra matéria também que mexeu muito comigo foi a realidade da nova criação. E todos nós temos um chamado ministerial que é reconciliar Cristo com as pessoas, né? Em cada um de nós temos esse chamado, essa vocação de reconciliar Cristo com as pessoas. E eu estou com uma grande expectativa que vai começar agora em março, né, as aulas, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, né? Algo já abriu na minha mente, né? Aquilo que eu tinha como paradigmas e conceitos foram moldados na revelação da palavra. E que vocês aprendendo no rema não vai fugir da palavra, vai estar já alinhada com a palavra. Então, se você não faz, eu te encorajo a fazer. E você vai ver o divisor de águas na sua vida, na sua família e nas pessoas que estiverem ao seu redor, né? Você vai ver a prática da palavra. Uma coisa que mexeu muito comigo, como eu disse, foi da prosperidade, né? E a pobreza não é de Deus, né? E a Bíblia fala que Cristo cravou na cruz, né, todas as maldições, Ele se fez maldito em nosso lugar. Ou seja, a pobreza também está cravada na cruz. Ele levou sobre Ele para que nós fôssemos ricos nele. Então, e em Cristo nós já somos abençoados. Nós não precisamos de nada. Nós só precisamos chamar a existência e ativar para a nossa vida aqui. Amém? Desculpa. Você pode dar uma salva de palmas pela vida dele. Eu acho que eu não preciso mais nem pregar, né? Já falou tudo aqui. Ai, Deus. Mas é tão bom, gente, porque Natan teve a oportunidade de fazer o rema online, né? E esse ano a gente retornou com as nossas aulas presenciais. Isso é tão bom, porque quando você participa de uma aula presencial é louco. Se online já é maneiro, imagina presencial, porque tem uma unção disponível, tem algo acontecendo na hora, né? O congregar em ação, a gente está reunido com a mesma finalidade, a mesma intenção. Então tem algo ainda mais especial em você estar aqui para receber. Então as nossas matrículas estão abertas. No final você pode procurar a gente, tanto a mim quanto a Marivane, as meninas da secretaria. A gente vai estar à disposição para te passar as informações bem certinho e você entender como é que o rema funciona. Amém? Mas antes de mais nada, dentro desse assunto de justiça, eu quero te fazer uma pergunta. Antes de te explicar qualquer coisa ou comentar especificamente sobre algo, eu quero que você me responda, eu quero a sua participação. Então você pode responder em voz alta, amém? O que vem na sua cabeça quando você pensa na palavra justiça? Pessoa pagar o que deve. Mais alguém? Colher o que plantou. O que mais? Começou a ficar interessante. Oi? A verdade revelada. O que mais? Fazer o que é certo. O que mais? Sabe o que vem na minha cabeça quando eu penso em justiça? Pelo menos em justiça humana. Vingança.
Já pensou em vingança? Você já quis vingança? Ah, fulano não fez como eu queria, eu vou mostrar para ele quem é que manda agora. Vou lá e vou dizer, não quero mais não. Não faço mais não. Tchau. Adeus. Vingança. Um sentimento egoísta, mesquinho, inventado pelo próprio Satanás, quando ele estava lá no céu. Quando ele pensou que ele podia ser maior do que quem tinha dado a vida a ele, a própria existência dele. Vingança é uma coisa que está envolvida com tantas coisas na nossa vida e de forma tão sutil. A gente estava assistindo umas séries esses dias e eu comentei com manhã. É incrível como a temporada da série termina e o bem termina enrascado. Alguém aqui gosta de assistir série? Gente, é incrível. Você acaba a temporada. Aí tá ali no penúltimo episódio, você tá empolgado, porque o bem começou a vencer, porque o negócio começou a acontecer. Você estava torcendo pela mocinha, pelo mocinho, e de repente o vilão, nos últimos segundos do último episódio, vai voltar. Ressurgiu, aprontou e ninguém viu. E a gente já fica na expectativa do que o mal vai fazer na próxima temporada. A nossa sociedade, ela está presa com esse ódio, está presa com esse rancor, com essa necessidade de provar quem tem mais força, de mostrar quem é melhor. Mas o reino de Deus não funciona com esse tipo de princípio. O princípio no reino dos céus é invertido do princípio da terra. Se a terra hoje ela consiste em ódio, em raiva, em vingança, o reino de Deus ele consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos começar por lá. Nada melhor do que a gente começar pelo começo, não é mesmo? Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículo 26. Entre o capítulo 1, 2 e 3, a gente encontra 3 coisas que o homem ele ganhou assim que ele foi criado por Deus. Amém? A gente já vai comentar sobre elas, mas vamos ler primeiro esse versículo 26. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus foi criar o homem e ele foi muito específico com essa criação. Eu vou falar várias coisas aqui, talvez você não consiga captar todas ou entender todas, porque é só uma aula demonstrativa, amém? Então, quando você for estudar a matéria Justiça de Deus no Rema, você vai ter mais tempo para entender tudo isso. São 7 dias de aulas, então a gente tem mais tempo para conversar sobre outras coisas e se adentrar melhor em determinados conteúdos, amém? Aqui em Gênesis 1, 26, está dizendo que Deus foi criar o homem e ele disse, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os 3 juntos, reunidos para construir a coroação da criação. Deus criou a natureza, criou as plantas, criou os animais e por último ele criou o homem. E quando ele criou o homem, ele disse, esse aqui, ele vai parecer comigo. Mas não é apenas um parecer físico, não é isso. Ele vai ter o que eu tenho. O homem, na hora que Deus disse, vamos fazer ele a nossa imagem e semelhança, ele ganhou e conquistou a primeira coisa, que foi filiação. Você sabe o que é filiação? Você sabia que nos seus documentos tem dizendo que você tem uma filiação? Quem é a sua filiação? Seu pai, sua mãe, quem gerou você, quem colocou você no mundo. A filiação é aquilo que lhe dá um nome, que lhe dá uma legalidade de atuar no lugar de alguém. É como uma empresa que é filiada a outra. Não é a empresa grande que está no lugar, mas aquela que é filiada, que é associada, que é filha da empresa maior, é tão importante quanto a empresa maior naquele lugar. Tem o mesmo peso, a mesma legalidade e a mesma autoridade. E aí vem a segunda coisa que Deus deu ao homem. Quando ele disse, ele vai se parecer comigo, ele vai ser meu filho, ele vai ter domínio. Domínio é a autoridade. Então repete comigo, o homem ganhou filiação, autoridade e justiça.
Onde foi que o homem ganhou justiça? Quando Deus criou ele e liberou o acesso do homem a ele. A gente percebe entre o capítulo 1 e o 3, como eu falei para você, que Deus ele dava instruções diretas ao homem. Adão ele não parava no jardim, fechava o olho e dizia, comecei a arrepiar. Deus está chegando, Deus está chegando, ele vai falar comigo, ele vai falar comigo. Não, era tão comum essa conversa e esse contato entre o homem e Deus, que no capítulo 2 você vai ver que no meio assim do nada diz assim, disse Deus a Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer. Não tem um ritual aparecendo, era uma comunhão simples e familiar, era um acesso muito fácil que ele tinha a Deus. Então o homem ele tinha essas três coisas. Só que naquele momento em que ele pecou, ele perdeu a filiação, a autoridade e a justiça. A justiça, enquanto para os homens é você ser condenado ou justificado, ser inocentado, ou é a verdade vir à tona, ou é as coisas serem esclarecidas. Para Deus, justiça é uma posição. Repete comigo, justiça para Deus é uma posição e não um posicionamento. O homem busca justiça com posicionamentos. A justiça para Deus é uma posição. Como assim uma posição? É você estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem medo, sem insegurança, com acesso às três coisas que Deus te deu: filiação, autoridade e justiça. Quando o homem pecou e perdeu tudo isso, a miséria, a enfermidade e a morte entraram na vida dele e agora ganharam espaço. O homem não precisava morrer porque ele era justiça. O homem ele não precisava ter que trabalhar para conseguir o sustento e o alimento dele, porque ele tinha autoridade sobre os animais, sobre a terra. E o homem ele não precisava desfrutar da miséria, porque ele era filho, ele tinha uma filiação. E o diabo ainda hoje ele faz de tudo para que a gente ache que a gente é miserável, que a gente tem que sofrer enfermidade e que a gente vai morrer a qualquer momento. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você tem medo de morrer? Seja sincero consigo mesmo, não é nem comigo. Você tem medo de morrer? Já tive, gostei. Talvez você diga, não tenho. Eu ouvi uma frase que as pessoas mais velhas elas diziam lá em Caruaru, que era assim: para que pressa se o futuro é a morte? Verdade? Para que pressa? Mas a morte não é o nosso fim. A morte não é o nosso fim. Deus, ele não ia fazer tudo o que ele fez para reconquistar a nossa vida, para nos trazer para uma posição de justiça, para depois da morte tudo acabar. Não faz sentido. Não faz sentido. Amém? Aqui no capítulo 2, no versículo 9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou as plantas, o alimento para o homem. A árvore da vida era a árvore que garantia para o homem a vida eterna. Tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tinha também, porque Deus ele não vai contra o princípio dele. Se ele é bom, se ele é amor, se ele é verdade, e ele nos deixou abertos a escolher, não tinha por que ele nos esconder. Você entende? Se você é verdadeiro com alguém, você precisa esconder algo dessa pessoa? Não, basta você dizer para ela: confia em mim que eu sei o que eu estou te falando. Foi isso que Deus fez com Adão. Talvez você diga: nossa, como Deus foi, né? Deus sabia que o homem podia pecar, porque tinha uma possibilidade dele pecar. Aí Deus vai e bota a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, como se ele fosse testar o homem. Não. Deus não vai contra quem ele é. Ele apresentou para o homem uma proposta de vida perfeita. O homem não conhecia nada além daquilo. Ele só precisava confiar na palavra que ele recebeu. Só que ele escolheu outro caminho, tomou outra decisão. Mas ainda assim, Deus permaneceu apresentando uma possibilidade de viver pela verdade. Quando o homem estava ali recebendo o julgamento, quando Deus foi proferir as maldições relativas ao homem, à mulher e à serpente, ele disse ao homem: infelizmente agora, você vai ter que trabalhar para a terra. Você vai ter esforço. As coisas não vão vir mais fáceis, porque você perdeu o acesso de filho. Mas vai vir um, igual a você, que vai devolver a autoridade para a sua vida. Quando a gente começa a matéria, eu leio bem direitinho esse versículo para você entende bem certinho o que é que Deus estava querendo dizer naquele momento. Mas fazendo tudo nesse momento, Deus disse: não está perdido. Vou mandar alguém, essa pessoa vai restituir a autoridade, a filiação, e vai colocar você de novo em posição de justiça, vai ficar tudo bem. Amém? E foi isso que Deus fez. E talvez você possa pensar assim: será que hoje um homem e uma mulher podem ter com Deus a mesma comunhão que Adão tinha no jardim?
Pensa um pouco, será que alguém consegue ter a mesma comunhão que ele tinha no jardim com Deus? Consegue. Quem é que tem o Espírito Santo? Ele é o acesso. Ele é o acesso. Sabe aquele Jesus que você confessou como Salvador da sua vida, como Senhor do seu coração, para quem você entregou o seu presente, seu passado e creio eu para o seu futuro? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o acesso ao Pai. Ele é aquele que chegou para os discípulos e disse, vocês não estão entendendo muita coisa, mas guardem o que eu vou dizer agora. Se você crê em mim, se você confiar nas minhas palavras, eu vou me apresentar a você. E não somente eu, mas o Pai também. O mesmo Jesus que antes de subir ao céu disse, não se preocupem, eu vou enviar alguém que é semelhante a mim, para permanecer com vocês todos os dias, até que eu possa buscá-los. Nós temos o acesso. A questão é que o nosso corpo, ele não teve como ter uma restituição completa, porque ele foi danificado pelo pecado. A terra foi danificada pelo pecado. Todo o domínio, toda a autoridade da terra foi parar na mão do diabo. E eu posso te provar isso. Abra sua Bíblia rapidinho lá em Efésios. Capítulo 6, versículo 12. Você encontrou? Efésios 6,12 diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse versículo ele apresenta duas coisas importantíssimas para a nossa vida. A primeira delas é que realmente quem domina esse mundo não é mais o Senhor. Amém? Existem espíritos maus, existe a influência maligna, existe o diabo que está aí atuando nessa terra e fazendo de tudo para alcançar o nosso coração e destruir com a nossa vida e com aquilo que Deus colocou e planejou para o nosso futuro. Amém? Mas esse versículo também nos diz que a nossa luta não é contra pessoas. Consequentemente, a justiça desse mundo não pode reger a nossa vida. A imagem da justiça desse mundo... Existe alguém aqui que fez o curso de direito ou que se afeiçoou com essa área? Qual que é o símbolo do direito? A balança. E a pessoa que está segurando a balança, como é que ela está? Cega, viradíssima, que é para não interferir. O lado que pesa mais... O lado que pesa menos é disso que vai ser tirado o resultado e a conclusão das coisas. Mas o reino de Deus não é uma balança que define as coisas. É um sacrifício que foi feito numa cruz. Quando você pensar sobre a justiça de Deus, você precisa lembrar que Deus ele não faz justiça matando. Ele faz justiça morrendo. Ou seja, ele não trabalha devolvendo. Ele trabalha presenteando. O próprio Jesus, ele ensinou isso. Ele disse assim, olha, quando alguém der num lado do seu rosto, vira a face e dê o outro lado para a pessoa bater. Aí você pode pensar, não, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém entende o que eu estou sentindo. Ninguém está vendo a minha luta. É tão difícil me posicionar. O próprio Jesus disse, se baterem em você, dê o outro lado da cara para baterem de novo. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Você vai virar saco de pancada? Você vai deixar vir maltratar você? Agora você vai ser exatamente um verme, um miserável, um injustiçado, um imerecedor de graça. Não, ele estava dizendo para você, o que constrange e o que salva o mundo é o amor. Então quando alguém disser, você é culpado, você é condenado, você não presta, você fez errado. Se lembra, isso não define quem você é. Ah, mas eu fiz algo errado, eu mereci ouvir essas coisas. Se conserta. Porque ainda assim, a sua posição é de justiça. Eu ouvi um exemplo que marcou a minha vida. Me diga você nasceu, quando você atingiu os seus 14 anos e começou a entender um pouco sobre o mundo, você se tornou um pouco mais brasileiro ou um pouco mais paraguaio. Porque eu sei que aqui a gente tem as duas nacionalidades. Aí quando você atingiu 18 anos, e agora você já era um adulto, pelo menos perante a lei brasileira, não sei como funciona no Paraguai, agora você é ainda mais brasileiro ou ainda mais paraguaio. Ou você é homem, quando se alistou no exército, ali foi batido o martelo e foi liberado oficialmente para você o termo de nacionalizado como brasileiro. Foi assim. Bastou você nascer de um lado da fronteira ou do outro, que foi definido qual é a sua origem. Você não precisou fazer nada para ser brasileiro. Você não precisou fazer nada para ser paraguaio. Você simplesmente veio ao mundo onde você estava, determinou quem você era. Quando Jesus ele diz assim para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Esse nascer de novo tem uma palavra que significa nascer no Espírito. Ou seja, você está lá no reino espiritual, você nasce de novo e onde você está naquele momento determina quem você é. E se você está em Cristo, quem nasce no reino dos céus é justo. Essa é a sua nacionalidade, não interessa o que ficou para trás. Interessa o que você é aqui, agora e nele. Você pode ver que a palavra sempre vai dizer, aquele que está em Cristo, ele é o seu lugar. É nele o seu posicionamento. É nesse espaço, é nesse território que vai definir o que você pode fazer se você entender de onde você veio. Naturalmente você ainda vai ser brasileiro, você ainda vai ser paraguaio, mas espiritualmente você é justo e ninguém rouba isso de você. A única pessoa que pode acabar com tudo é você mesmo. Então isso me prova ainda mais que ninguém mesmo pode definir o futuro da minha vida. Repete comigo, ninguém pode definir o futuro da minha vida. Só você. Ah, não, mas tudo que está acontecendo comigo é consequência do que fizeram comigo lá atrás. É não, viu, bonitinho? Você tem a possibilidade de transformar a realidade que você está inserido. Existe uma diferença entre correção, ajuste e uma outra diferença entre escolhas erradas, decisões erradas. É diferente. E ainda assim, se você está aqui no Acampa Dentro, você vai se lembrar que o pastor Edilson de Lira ministrou e ele disse que um dos pilares principais para você desenvolver a sua vida cristã é entender sobre a correção. É aceitar a correção e saber se posicionar embaixo dela. Então, independente do que aconteça com você, só você pode definir aonde você vai chegar e
como você vai chegar. E se você abrir os seus olhos espirituais e fechar os seus olhos naturais, você entender que em Deus existe uma realidade perfeita para a sua vida, você vai acabar transformando o reino natural. Você já provou de alguma bênção que Deus trouxe para você? Algo que Deus te deu inesperadamente? Um favor improvável, uma coisa que você nem sabia como ia ser, você só queria que acontecesse ou você precisava que acontecesse e aconteceu? Interferência sobrenatural. É o de repente de Deus. É a unção de Deus invisível se tornando visível aqui na terra para o nosso bem. A palavra nos garante isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se a gente entender que focar os nossos olhos em Jesus, nos espelhar nele, pode transformar a nossa vida, a gente não vai mais depender da opinião dos outros. A gente não vai mais depender do julgamento dos outros. A gente só vai ser. Deus nos chamou para ser. Talvez você diga, tem tantas pessoas na Bíblia incríveis para a gente conversar. A gente pode falar sobre Abraão, a gente pode falar sobre Moisés, a gente pode falar sobre Davi, sobre Josué, sobre Gideão. Mas nenhum desses se compara a Jesus. O que Jesus fez foi te provar que dá sim para viver com o Senhor. Que é possível sim desfrutar de graça aqui. Que existe uma nova aliança onde Abraão, Moisés, Davi, Isaac, Jacó, Josué não tinham esse acesso que agora você tem. A legalidade que não era possível para eles é possível para você hoje, aqui e agora. Na matéria de justiça de Deus, a gente aprende por que as pessoas faziam aqueles sacrifícios com animais, qual era a necessidade disso, qual era a motivação, como que funcionava isso. A gente aprende como que funciona a questão da justiça de Deus versus a justiça do homem, tanto dentro do reino de Deus como na vida humana. Então a gente consegue perceber um pouco melhor porque essas coisas aconteciam no passado. Mas ei, hoje você não precisa fazer nenhum esforço para ser o que Deus chamou você para ser. Abraão, ele teve que sair do meio da família dele. E eu fico pensando, possivelmente ele foi chamado de louco e inconsequente. Abraão era muito rico. Não sei se você sabe disso. Se você ler um pouquinho lá, você vai perceber que ele era riquíssimo. Mas qualquer pessoa, seja ela rica ou pobre, quando chega para a família e diz assim, vou embora, a família diz, tu é doido ou tu tá se passando? Quem aqui já viveu isso? Vou embora, é a família. Pra onde? Vai fazer o quê? Vai com quem? Vai viver de quê? Vai sobreviver como? Vai por quê? O que é que eu não sei que você vai fazer? Você entende? A família olha e diz, não, tem algo errado. Abraão teve que ir contra aquelas pessoas. Abraão era o lunático que olhava para o céu e contava as estrelas. Eu não sei você, mas eu prefiro ser chamado de lunático. Mas ainda assim, Jesus vem e diz, olha, vocês vão mesmo ter que ir contra as pessoas às vezes, vocês vão ter que tomar posicionamento que a sua família às vezes não vai entender, que quem está perto de você não vai entender. Às vezes Deus vai te mostrar as estrelas, Deus vai te mostrar uma nação, Deus vai te mostrar uma profissão, Deus vai te mostrar um propósito. E realmente você vai ter que olhar para algo que não existe. Mas diferente de Abraão, que teve todo um sacrifício, que teve todo um esforço em acreditar em algo que ele não entendia 100% como que era, você vai ter o Espírito Santo dentro de você para entender e te explicar todas as coisas. Talvez, se Abraão tivesse o Espírito Santo, Isaac tivesse nascido muito mais rápido. Porque o acesso seria mais fácil. O entendimento seria mais fácil. Gente, quanto tempo Sara levou para entender que Deus ia dar um filho a ela da barriga dela? Foram anos. Anos. Coisa que quando você ouve aqui a palavra em uma noite, a ficha cai e você nunca mais faz aquela coisa. Ou desliza naquilo, ou acredita em algo que é inseguro. Uma noite aqui pode transformar o seu futuro para sempre. Por quê? Por causa do Espírito Santo que está em você. Você vive uma aliança nova, uma aliança superior. Às vezes a gente tem medo de pacto. Quem aqui tem medo de macumba? Vou te contar um segredo. Já botaram macumba na porta da minha casa. Sabe o que a gente fez? Chutou. O diabo, ele é um imitão. Essa é a verdade. Ele copia tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz. O capiroto, sem vergonha, faz igualzinho e bota medo nas pessoas. E todo mundo vai na onda dele. O que Jesus fez naquela cruz foi um pacto de sangue. Você sabia? No Rema a gente tem uma matéria chamada Aliança de Sangue, onde você entende bem direitinho sobre esse assunto. Naquele momento que Jesus morreu, ele derramou o sangue dele pela sua vida. E a palavra é clara quando diz que Jesus levou esse sangue diante do trono de Deus. Eu não sei como foi, eu não sei se Jesus pegou o sangue, botou num vasilha e levou para o céu, se foi simbólico, se não foi, eu não sei. Mas o processo é o processo de um pacto de sangue. Uma vida foi sacrificada para que outra vida tivesse a oportunidade de libertação. Só que aí que está a diferença entre o pacto de Deus e o pacto do diabo. O diabo prende você e mais cedo ou mais tarde ele vem, bate na sua porta e cobra a dívida. Ele te dá hoje, mas amanhã ele vem cobrar de volta. E Jesus te dá hoje, para amanhã você dar também. Você pegar mais, você dividir mais, você entender mais, você aprender mais, você crescer mais. Ele não rouba nada de você, ele só melhora, ele potencializa tudo que ele mesmo sonhou para a sua vida. A sua personalidade foi criada por Deus para ser do jeito que é. Ele só quer trabalhar, ele só quer melhorar para que ela seja 100% eficiente. Ele quer tratar o seu caráter como nada nesse mundo consegue. Deus fez você fisicamente do jeito que você é, porque você tinha que ser assim. Mas eu creio que o nosso corpo glorificado será saudável. O meu vai ser ruivo em nome de Jesus. Já fiz essa oração, já conversei com Deus. Que foi impossibilitado nessa terra será liberado no reino dos céus. Aleluia. Gente, é cuidado demais que Deus teve com a nossa vida. Pra gente finalizar, porque
porque eu não sei porque está acabando. Abre sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 3. O livro de Romanos é um dos livros que mais fala sobre justiça no Novo Testamento. E assim, na minha opinião, é engraçado demais, porque eu não sei se você sabe, mas o autor da carta de Romanos é Paulo. E Paulo era o apóstolo que não viu Jesus em vida, mas foi visitado pelo próprio Jesus diversas vezes. Paulo, contraditoriamente, também era aquele que antes de servir a Deus, perseguia a Deus. Então Paulo é o próprio exemplo de que depois que a gente nasce no reino dos céus, nós somos justos e o nosso passado é apagado. Amém? Porque ele ensina de um jeito tão lindo sobre justiça. Ele é tão, como é que eu posso dizer para você? Específico, ele é tão detalhista, que somente alguém que viveu, que sentiu na pele, poderia falar. Então tem muita graça sobre a vida de Paulo para nos ensinar sobre justiça. Amém? Romanos, capítulo 3, no versículo 21. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele está dizendo claramente o processo que Deus fez para justificar a nossa vida. Nós fomos transformados, nós fomos abençoados, nós fomos autorizados a desfrutar daquilo que já é nosso por direito. Agora abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, vamos ler o versículo 7. Efésios 1, 7. Diz assim: no qual temos a redenção em Jesus, amém? Pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Se você gosta de grifar a sua Bíblia, você pode grifar essa palavra remissão. E anotar aí do lado que a origem dessa palavra no grego é afésis. E afésis significa ter o seu julgamento ou o seu passado cancelado de tal forma que ele nem existe mais. Ou seja, Deus ele não só restituiu a nossa posição, livrou a nossa vida da morte, livrou a nossa vida da sujeição ao pecado, de ter que sofrer as consequências do pecado, como ele apagou tudo o que passou. Diante de Deus é como se o seu passado ele não tivesse existido. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo para você: o que você fez não define quem você é. O que aconteceu não define o que eu gerei você para ser. Confia em mim e eu vou te mostrar o que você pode fazer. Amém? E para a gente finalizar mesmo, abre lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Só voltar algumas páginas. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 21. Esse versículo é poderoso. Esse é o versículo que a gente abre a matéria da justiça de Deus no rema. E eu vou fechar com ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, repete comigo, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo apresenta para a gente que existem duas etapas na justiça. A primeira delas é essa aqui: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. A unção. Você está sentindo a unção do negócio acontecendo aqui? Eu estou sentindo. Você está sentindo? Então não deixa as coisas dessa terra roubar não, amém? Glória a Deus. A primeira fase da justiça é que Deus, ele arrumou um jeito de pagar a sua dívida. Ele arrumou uma prova para inocentar a sua vida. Na verdade, ele arrumou alguém para levar a culpa no seu lugar. E a segunda etapa da justiça é que, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, primeiro, ele organizou tudo para que a gente fosse justiça. E em seguida, ele concretizou, ele afirmou aquilo que ele já tinha planejado. Jesus foi condenado no nosso lugar. E, agora de verdade, eu prometo que a última coisa que eu vou falar, é porque tem muita coisa para falar, eu fico super empolgada. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero ouvir sua resposta, amém? Eu vou perguntar e você só levanta a sua mão se você é ou se você não é. Amém? Atenção! Quem aqui é um pecador redimido pela graça? Levanta a mão. Estão com medo do que eu vou falar, né? Ninguém levantou a mão. Eu tô ligada. Eu fiz essa pergunta num outro lugar. Aí minha irmã levantou a mão assim. Aí quando ela percebeu que ninguém estava com a mão levantada, ela foi baixando porque tinha no lugar dela. Vou te contar um segredo sobre isso. Você consegue chamar alguém que é condenado, que é culpado, de inocente? Você já viu alguém dizendo por aí: aquele ladrão é inocente? Ou ele é ladrão, ou ele é inocente. Pois bem, ou você é pecador ou você é justo. As duas coisas não fazem só, não dá. Quando você diz assim: eu sou um pecador redimido pela graça, é como se você estivesse dizendo: Deus, o que você fez não valeu de nada. O que tem disponível para mim eu não quero. Eu quero o meu entendimento, eu quero a minha concepção. É como se você estivesse ultrajando Deus. É como você chamar alguém que foi muito bom, que foi muito generoso, de mentiroso. Você é justo. Lembra, quem nasce no reino dos céus é justo. Nasceu em Jesus, é justo. E ninguém pode dizer o contrário.
Ninguém. E sabe como é que vai aumentar essa consciência de justiça na sua vida? Se expondo à palavra. Porque é nela que você vai entender como é que a justiça funciona. A justiça precisa andar juntinho com a fé. O justo vive pela... A oração do justo é poderosa e eficaz em seus efeitos. Isso significa que o justo precisa estar abastecido para poder agir como justo. Não tem como um carro andar sem combustível. Não tem como um justo viver sem entender o que tem disponível para ele. E sem lembrar, sem trazer a memória, sem se posicionar. Se você acredita em algo desse mundo, você estuda, você se dedica, você lê, você faz de novo. Não sei se você sabe, mas todo mundo que faz um curso superior e decide trabalhar na área que você fez o curso, você nunca para de estudar. Se existe alguém aqui que fez a faculdade e não estuda nunca mais, duvido os seus serviços. Duvido, principalmente se você for médico. E também se você for da área de construção civil. Será que esse teto vai cair sobre a nossa cabeça aqui agora? Todo mundo que se expõe à verdade precisa alimentar essa informação dentro de si. Se no mundo natural a gente precisa se abastecer, eu te digo, a melhor coisa que existe é se abastecer no Espírito. Porque a verdade que a gente conhece no Espírito liberta o nosso ser e a nossa vida. E conhecimento é uma coisa que ninguém pode roubar de você. Ninguém. Por isso eu te digo, estuda o rima. Porque é um conhecimento que ninguém vai conseguir roubar de você. Ninguém. Ai, mas eu não sei se eu me sinto crente o suficiente para fazer o rima. Faz um rima então. Eu garanto que você sai crente o suficiente. Porque você vai passar no mínimo 3 dias por semana ouvindo só a palavra. Das 7h30 às 10 horas da noite. Quando você é exposto, você começa a mudar as coisas dentro de você. É automático, porque a verdade, ela liberta, ela muda, ela mexe. Kenneth Reagan diz que a verdade, Jesus, a palavra, quando entra na nossa vida, é como a luz no escuro, numa sala escura. Quando a luz é acesa, a gente consegue perceber toda a bagunça que está no ambiente. Aí você pode dizer, mas só depois que encontrei Jesus que os problemas começaram a surgir. Não, é porque agora tem solução disponível para você lidar com os problemas. Agora você está percebendo coisas que você não percebia antes, porque também existem ferramentas disponíveis para você lidar com o que você não sabia lidar. Então é isso que a palavra faz na sua vida. Então se expõe, sabe? Deixa o Senhor te ensinar. O que você não sabe, pede ajuda ao Espírito Santo, porque Ele está aí para isso. Ele está para te ensinar, Ele está para te esclarecer, para te ajudar e te auxiliar. Amém? E antes de entregar, eu quero te indicar um livro. A gente sempre faz indicação de livro, né? Na igreja. Era um dos livros que Marivane ia indicar agora no final, que é o livro 2 Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Esse livro é sensacional. Protegerei esse livro por todos os dias da minha vida. Porque ele fala claramente sobre como é essa justiça de Deus com a nossa vida. Amém? Ele vai explicar como a gente aumenta o entendimento e a compreensão sobre a justiça, o que é que a gente precisa afastar, aproximar. Ele explica todo o processo, desde a queda do homem até a reconstituição através de Jesus, e como a gente pode viver nos dias de hoje, até que Jesus venha, para a gente entender tudo sobre justiça. Eu gosto de falar dele porque E.W. Kenyon, ele tem um jeito muito poético de escrever. Então, quando você vai fazer a leitura, você vai ver que não são parágrafos grandes, ele é muito poético, tipo assim, ele não fala assim, Jesus morreu numa cruz, ele diz assim, Jesus entregue no madeiro, naquele dia escuro, com o céu nublado, e as pessoas em volta, e o coração do homem sentiu uma pontada e o chão estremeceu, e eis a glória do Senhor quando o Messias faleceu. Tipo assim, é louco, entendeu? Então fica aqui a minha indicação pra você desse livro. Você lê muito rápido ele, tipo, é muito interessante, parece que você tá lendo aqueles livros de romance adolescente, sabe? Então fica a minha dica pra você, amém? Então se expõe a palavra, se levante rapidinho, feche seus olhos, vamos fazer uma oração só pra gente finalizar, e Marivane vir aqui em nome de Jesus, não fica aqui até amanhã. Feche seus olhos aí no seu lugar. Sabe, se lembra que você é escolhido, que você é justo, que você é amado. O Senhor, Ele não desiste de você em nenhum momento, amém? E Ele quer que essa consciência, ela seja tão forte dentro de você, como a consciência do seu nome, do seu telefone e do seu endereço. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Colocamos o nosso coração diante de você, porque nós desejamos aprender mais sobre essa justiça. Aprender mais sobre aquilo que você nos chamou para ser. Nós queremos provar de tudo o que está disponível para a vida do justo. Que essa palavra, ela possa encontrar no nosso coração um espaço para nos lembrar, para nos posicionar de que você realmente tem um plano para as nossas vidas e que você está cuidando de tudo, para sempre e sempre. Nós te amamos, Pai, e recebemos essa palavra com o nosso coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Vocês foram abençoados essa noite? Às vezes eu fico boba como Deus usa a Isabela no ensino e meu coração se alegra demais com isso. Porque há exatamente 10 anos, quando eu comecei a ensinar no Rema, essa foi a primeira matéria que eu ensinei, Justiça de Deus. E eu tinha passado por um período de injustiça muito grande, porque quando eu fui indicada para ser professora do Rema, eu passei por um período de perseguição muito grande. Porque quando você está prestes a assumir aquilo que Deus te chamou para fazer, sempre vão se levantar aqueles usados pelo diabo para tentar te parar. Mas as pessoas não param você, é você que se para sozinho. E por causa dos meus sentimentos, eu parei. E passei 3 anos para que Deus pudesse restituir para mim aquilo que Ele tinha dito que eu iria fazer, que era ensinar essa palavra. Até que eu iniciasse novamente o Rema. E eu comecei a dar aula no Rema e a minha primeira matéria foi Justiça de Deus. E essa matéria ela teve um gosto muito especial para mim. Principalmente quando o pastor Isaac me indicou o livro Os 2 Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Ele nem era bonito como esse. A capa é diferente, era o mais antigo. Mas esse livro ele foi muito poderoso para mim, porque eu entendi, para dar aula em sala, para poder dar aula,
que a justiça do homem está fadada ao fracasso, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. E isso fez uma revolução dentro de mim. Amados, essa escola é uma escola que muda vidas, que muda a sua forma de pensar, que muda a sua forma de agir. Nós não estamos divulgando uma escola que simplesmente ensina a Bíblia. Nós